Estamos então falando sobre a série Uns aos Outros. Então eu queria, antes de mais nada, orar com você pela palavra de Deus. Pelo privilégio que nós temos e a liberdade de abrir a palavra de Deus com toda a ousadia, com toda a tranquilidade e poder ler, poder meditar e compartilhar dessa palavra maravilhosa em nome de Jesus. Você, eu, nós somos privilegiados por termos essa oportunidade de estarmos juntos diante da palavra de Deus. Então, curve sua cabeça. Nós estamos falando sobre termos uns aos outros. Isso tem mexido muito com a gente, irmãos. E a minha oração é que dessa mesma proporção venha mexer com você, venha mexer com a igreja de uma forma geral para a glória do nosso Deus. Pai, como o Rodolfo já orou aqui, Senhor, nós oramos mais uma vez, nos dá, Senhor, Espírito, Senhor, de sabedoria, de revelação, de entendimento da Tua palavra. Nós vamos ler alguns textos, nós vamos compartilhar algumas ideias, Senhor. Mas pode simplesmente ser uma palestra, ser um bate-papo, mas pelo Teu Espírito, Senhor, pode transformar as nossas vidas, Jesus. Por isso o meu pedido é, em nome de Jesus, transforma as nossas vidas. Nós estamos falando sobre uns aos outros, e uns aos outros traz o entendimento do corpo do Cristo, Pai. Por isso cura o corpo do Cristo. Tira todas as chagas, tira tudo aquilo que não pertence a esse corpo e nos sara e nos restaura, Senhor. Em nome de Jesus. Como Teu corpo, queremos ser membros saudáveis, membros, Senhor, ativos, ó Deus, membros, ó Deus, que possa se relacionar com os outros membros, Senhor, para sermos juntos o corpo, o organismo vivo do Cristo, Senhor, aqui na terra, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? O tema de toda essa série, ela está em 1 Pedro 4,10, nós temos falado sobre isso. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Somos o corpo do Cristo, formado por vários membros, e cada membro tem recebido do Senhor dons e talentos para poder ministrar em torno do corpo, para que nós possamos viver a realidade uns dos outros. Então, dentro da série que nós estamos falando, da igreja como corpo do Cristo, nós falamos sobre duas palavras, eu vou só passar bem rápido por cima delas, que é comunhão e mutualidade. A vida uns dos outros, a vida do corpo do Cristo, ela precisa estar baseada dentro dessas duas palavras, que é comunhão e mutualidade. Comunhão, como nós temos falado, dentro de muitas coisas que nós falamos, mas é a qualidade de existir em comum. Participação mútua, companheirismo, participação, compartilhamento e contribuição com Deus e com o próximo. E a mutualidade, a qualidade ou estado do que é mútuo, reciprocidade, é o termo para descrever o que cada cristão tem um para com o outro, enquanto membros da família de Deus. Então nós falamos várias vezes que nós precisamos viver e compreender a comunhão bíblica, que é muito mais do que estarmos juntos, mas é nos relacionarmos, é buscarmos uma vida em comum. Amém, meus irmãos? E a mutualidade, que ela, na verdade, ela é uma continuação uma continuação da comunhão, um entendimento da comunhão, ela é a qualidade do que é mútuo, recíproco. Então é o termo, como nós escrevemos aqui, que descreve o que nós temos de relacionar uns com os outros através dos verbos. E aí nós falamos sobre os verbos recíprocos, nós estamos falando, cada domingo nós estamos falando sobre alguns verbos, e hoje nós vamos falar mais alguns. Nós já falamos sobre o verbo amar, nós já falamos sobre o verbo acolher, saudar, cuidar, sujeitar e suportar. Então os verbos recíprocos estão encontrados dentro dos mandamentos mútuos a qual nós falamos, e esses mandamentos, eles estão no imperativo, irmão. Eu nunca fui 100% bom de português, que nem os irmãos aí. Mas, quem sabe o que é imperativo? Quem fala? Ordem. Imperativo não tem negociação, imperativo é ordem. Então, eu até coloquei aqui, é a ordenança do Senhor para conosco, não é sugestão, irmãos. E aí a gente fica até meio assim, né? Quando fala ainda mais na geração em que nós estamos, quando fala sobre ordem, sobre ordenança, a gente já tem até um repulso em algumas coisas, né? Mas nós vamos entender cada vez mais que esses verbos recíprocos são ordenança, não são sugestões. E aí eu emprestei uma frase da nossa querida Lorena, as nossas professoras estão ensinando as nossas crianças, a Lorena ministrou lá e as crianças repetiram, a
obediência nos protege. Vamos fazer que nem as crianças? Vamos repetir? 1, 2, 3. A obediência nos protege. Amém, irmãos? Todo mundo concorda com isso? E é legal porque agora o Luca faz qualquer coisa, já fala, lembra da obediência. Lembra que a tia Lorena falou, a obediência nos protege. E isso serve para nós também, irmãos. Então nós precisamos compreender isso, essa realidade. Amém, irmãos? Eu queria relembrar aos irmãos que esses verbos, essas ordenanças, elas foram dadas a partir da igreja primitiva. A partir da igreja em Atos dos Apóstolos, quando elas se reúnem, quando elas começam a formação da igreja, o Senhor já começa a ministrar esses verbos, né, esses verbos mútuos para a vida da igreja, para a igreja viver essa realidade. E o que é interessante, irmão? Que a igreja, ela estava crescendo de uma forma gritante. Mas e se a igreja crescer, irmãos? Louvado seja o Senhor que nós conseguimos permanecer nessa realidade. Por quê? Porque não é sobre o pastor, não é sobre a liderança, mas é sobre a igreja. Amém, irmãos? Amém? É sobre a igreja. Então, se todos nós compreendermos isso, não tem problema crescer, mas nós entendemos que o crescimento ele vem do Senhor e como nós falamos para os irmãos, nós falamos aqui na igreja, que todos aqueles que o Senhor tem nos enviado, nós iremos fazer de tudo o que está no nosso alcance para que nós possamos viver essa realidade em nome do Senhor Jesus. Então, se a gente para pensar, até eu falei para os irmãos na sexta, a igreja, quando ela está, antes de Atos, na hora que eles estavam aguardando pelo Pentecostes, pela descida do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, né? No dia de Pentecostes, os irmãos, a Bíblia vai falar que eles estavam em 120, viu? 120 pessoas. E aí, vocês sabem da história, acontece o Pentecostes, Pedrão cheio do Espírito Santo levanta, amém, irmãos? E ele já começa a já intimar os irmãos lá, os crentes que veio de tudo quanto é lado. Os irmãos estavam ouvindo a pregação, o anúncio do Evangelho, como o Rodolfo falou aqui, o anúncio da palavra de Deus, nas suas próprias línguas, eles estavam maravilhados, e aí Pedro se levanta com toda a ousadia, cheio do Espírito Santo, e prega uma palavra para ele, e pega a palavra para eles, e falam para ele se converter, e falam para ele se entregar, e falam que eles são culpados, que os judeus são culpados por ter crucificado Jesus Cristo. Aqueles que vocês crucificaram, o Senhor Deus fez dele Senhor e Rei. Que poderoso. E naquele momento, os irmãos ficam tão intrigados e falam, o que a gente faz, Pedro? E aí Pedro fala, se arrependam, irmãos, dos seus pecados. Se arrependam, batiza e tenham suas vidas transformadas no nome de Jesus. E quantas pessoas acrescentaram na igreja? 3.000, mais 120, 3.120 pessoas. Não sei se nessa conta contava mulheres e crianças, porque naquela época tinha essa diferença também. Mas vamos pôr que seja entre mulheres, 3.000 irmãos. Aí a gente fala, não, e se crescer? 3.000 irmãos. E sabe o que é poderoso? Eu até falei para os irmãos aqui. Aí o que acontece? Começa a dar ruim. Por quê? Aumenta pessoas, aumenta problema. Amém? Tem gente que tem problema, irmão. Ai, pastor, eu não quero ir nessa igreja, porque essa igreja tem muito problema. Então tem que ir numa igreja, vai na igreja da inteligência artificial, que agora vai ter. Aí você frequenta na sua casa, no computador, que daí não vai ter problema. Ou melhor dizer, vai ter problema porque você está lá, irmão. A não ser que você não faça parte, você só ouça. Mas se você tiver, vai ter problema, irmão, porque o ser humano ele é cheio de problema. Só que o que acontece? Aí os apóstolos, cheios do Espírito Santo, é até engraçado, irmãos, eu dou risada porque é engraçado. Não, nós precisamos resolver o problema, porque nós estamos ficando loucos. Estamos cuidando da oração, estamos cuidando da pregação, estamos cuidando da entrega dos alimentos para as viúvas, e as viúvas já começaram a tretar entre as irmãzinhas aí, está dando treta entre elas. Nós precisamos fazer alguma coisa. Aí os irmãos vão fazer um curso, amém? De liderança para levantar os líderes da igreja. Então, aí eles vão 3.000. Então eu falei, cara, nós precisamos no mínimo umas 300 pessoas. Para a gente fazer um curso, para treinar essa galera, para poder cuidar dos irmãos. Amém ou não amém? Já sei, vamos pegar 7 irmãos. 3.000, 7 irmãos. Mais um detalhe, que seja cheio do Espírito Santo. Que tenha a vida que condiz, que testemunhe. 7 irmãos. E eu fico maravilhado, porque se a gente não fosse, eu ia falar que era simplesmente uma historinha.
se não fosse o Espírito Santo de Deus e nós não compreendermos o que o Senhor faz. Então nós precisamos compreender, irmãos, que nós precisamos viver essa realidade. Então, é difícil viver os verbos recíprocos, os verbos mútuos. É difícil, irmãos. Vai ser uma jornada até Cristo voltar, irmãos, para a gente viver tudo isso. Tudo isso que nós estamos falando e que nós vamos voltar a falar. Mas nós precisamos ter convicção que é possível. É possível por causa do Espírito, não por causa de nós. Por causa do Espírito. Nós temos que fazer o quê? Simplesmente se entregar e confiar no Senhor. Mas nós precisamos entender que é possível. E além de tudo, a igreja não era só grande. A igreja estava vivendo uma perseguição tremenda, irmãos. Tanto do governo da época, tanto do Império Romano da época, quanto dos próprios cristãos, dos próprios judeus, melhor dizendo, dos próprios líderes religiosos. Aqueles que eram para ser exemplo para eles, modelos para eles, luz para eles, como eles foram chamados para ser, irmãos mais velhos, eles estavam dando problema para a igreja, perseguindo, e nós vamos ver Atos dos Apóstolos, a questão até de morte. E é a mesma perseguição que nós estamos vivendo aqui hoje, aqui, amém ou não amém? Então, se para eles, com todos esses desafios, irmãos, era possível, imagine para nós, irmãos, com tudo que nós vivemos, com toda a graça de Deus, com toda a liberdade que nós temos, irmãos. Por isso nós precisamos viver cada vez mais a seriedade do Evangelho, irmãos. A seriedade do Evangelho. Então, essas ministrações foram realizadas para as igrejas primitivas que estavam em perseguições. Então, para nós, irmão, no mínimo, nós precisamos nos entregar para essa verdade e para essa realidade em nome de Jesus. Os mandamentos mútuos só são possíveis ser cumpridos através de uma igreja local, com encontro de família e principalmente com encontros informais. Então, irmão, isso aqui é algo para a igreja. Lá fora até dá para a gente transmitir isso e se tornar luz diante disso, mas a realidade dessa comunhão e dessa mutualidade só dá para ser feito dentro do corpo do Cristo. Então tudo que nós falamos aqui, primeiro nós estamos olhando aqui, não estamos olhando lá fora, nós precisamos olhar aqui, olhar para nós, olhar um pelos outros. Então todos esses verbos ele está relacionado aqui conosco. E como nós já falamos, no culto de domingo apenas é muito difícil, irmãos. Tem pouco tempo que a gente tem, na correria que a gente tem, depois na hora que a gente vai embora, porque amanhã é segunda-feira e começa todo, mas é muito difícil. Por isso que a família Nazareno, nós proporcionamos encontros de comunhão com a gente. O nosso encontro nas casas, nós temos o nosso encontro de oração, nós temos o encontro de mulheres, que vai ser uma benção na sexta, nós tivemos um encontro de mamães, foi meio informal, não foi do ministério e tal, mas algumas mamães se reuniram e tiveram um momento legal e tal. Irmãos, tudo isso é para comunhão, é para isso, irmãos, é para esse momento. Só que não dá para vocês ser membro da igreja se vocês se comprometerem só de domingo à noite. Não dá, irmãos. Isso não quer dizer que nós vamos voltar ao ativismo, não é sobre isso, mas nós precisamos viver a realidade da igreja, família. Então é nesses momentos em que nós compartilhamos nossos dons, nossos talentos, é onde nós manifestando essa mutualidade através dos encontros, irmãos. E só é possível aquele que é nascido de novo, irmãos. Por isso que tem que ser aqui dentro. Se você é nascido de novo, é possível para você. Os não regenerados, ele não consegue compreender essa mutualidade, de servir uns aos outros, de amar uns aos outros, de se entregar uns aos outros. Nós precisamos de arrependimento para ver e entrar no reino de Deus. Está em João 3, na conversa de Jesus com Nicodemos. Então, nós falamos até aqui sobre alguns verbos que valorizam o relacionamento entre si. Nós falamos sobre amar, nós falamos sobre cuidar. Então, verbos, a primeira categoria dos verbos recíprocos, os verbos que valorizam os relacionamentos entre si. Agora, a partir de agora, em alguns domingos, nós vamos falar sobre os verbos que protegem o corpo. E dentro desses verbos que protegem o corpo, ele traz para nós o sentido negativo. Se até então era para amar, era para cuidar, agora é para não agir diante dos verbos que nós vamos estar falando aqui agora. Então, como nós temos trabalhado aqui, pecado não é somente aquilo que a gente faz, mas aquilo também que a gente deixa de fazer. Então, da mesma forma, existem verbos do qual nós temos que fazer e verbos que a gente não deve fazer. Então, os primeiros verbos mútuos que aprendemos fala sobre o que fazer, agora sobre aqueles o que não devemos fazer. Eles aparecem da forma negativa uns aos outros. A vida cristã
ela se desenvolve a partir de uma luta entre o velho e o novo homem, entre a velha e a nova natureza, entre as obras da carne e as obras do Espírito. Gálatas 5 vai falar sobre isso. Viver é lutar, irmãos. A partir do momento em que nós escolhemos uma vida com Cristo, nossa vida passa a ser uma labuta, irmãos, todos os dias. Mas luta contra, lá fora, contra os outros. Não, uma luta conosco mesmo, irmão. Porque há duas naturezas, Gálatas vai nos ensinar, o apóstolo Paulo vai dizer, há duas naturezas lutando dentro de nós, a nossa natureza carnal e a nossa natureza espiritual, porém aquela que nós mais alimentarmos. Por isso os verbos cristãos, aqueles relacionados ao que nós temos que fazer, trata dos frutos do Espírito, nós obtermos o Espírito e manifestarmos os frutos do Espírito. Agora o que não nós devemos fazer é a hora de nós mortificarmos a nossa carne e mortificarmos tudo aquilo, todas as obras da carne que há em nós. Porque mesmo salvos, mesmo nascendo de novo, como o apóstolo Paulo diz, maldita carcaça, não consigo, aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero eu faço. Então, mesmo cristãos, mesmo salvos, nós continuamos inclinados para a carne, até a vinda do Cristo em nome de Jesus. E nós teremos esse corpo transformado, irmãos. Nós vamos ter corpo transformado. No céu tem carne. Jesus continua em carne no céu, só que em corpo transformado. E é um mistério que não dá para falar em alguns minutos. Mas nós precisamos compreender essa realidade. Então, o verbo uns dos outros vai trazer essa realidade para nós, dos frutos do Espírito e das obras da carne. Gálatas 5, depois vocês lê em casa e trabalha isso cada um de vocês, na família, no lar, em todos os aspectos da sua vida. Mas, trazendo para a nossa realidade, nós vamos falar de uma das obras da carne que está relacionada ao verbo dessa noite. Primeiro verbo na negativa: não tenham inveja uns dos outros. Em nome de Jesus, que o Espírito nos leve a um lugar que a gente acabe aqui em quebrantamento, em arrependimento e em transformação de vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Porque eu preciso desse verbo. Eu preciso dessa realidade, eu preciso da obra do Espírito em mim para trabalhar em mim todos esses verbos de negação. Inveja, pastor, na igreja. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, com base em Gálatas 5, 25, 26, se você quiser a Bíblia, você abre, senão você só acompanha com a gente ali. Gálatas 5, 25, 26 vai dizer: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Há um imperativo aqui, há uma ordem. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, nem tendo inveja uns dos outros. Amém, irmão? Será que essa atitude de inveja, ela tem dentro da igreja? O povo lavado e remido do Senhor? Será que nós precisamos nos arrepender desse verbo? Para vivermos a vida de reciprocidade mútua, o corpo de Cristo, nós precisamos, em nome de Jesus, mandar embora, expulsar esse verbo inveja dos nossos corações e das nossas vidas. Então, primeiramente, eu queria falar com vocês sobre o termo inveja e ciúmes. Estão presentes em todas as relações humanas. Inveja e ciúmes. Desde o matrimônio, na relação do casamento, na relação dos irmãos, na relação do trabalho e até mesmo na igreja. Qual que é a diferença entre inveja e ciúmes, irmãos? Ambos nós precisamos nos libertar. Mas vamos entender um pouquinho mais. Ciúmes é o temor de perder aquilo que temos, o receio de perder algo que julga ser seu ou no domínio destinado a pertencer-lhe. Então, o que é ciúmes? É algo que você acha que pertence para você e o receio de você perder isso gera o que nós chamamos de ciúmes. Amém, irmão? Então, o temor de perder aquilo que nós temos. Já a inveja, ela é a tristeza. Olha que interessante. Ela é tristeza pelo fato de outros possuírem aquilo que nós não temos. Ah, misericórdia. Algo que não lhe pertence, mas também você não quer que pertence ao outro. É desejar para si mesmo a posição, a habilidade, a realização ou possessão do outro, sentindo ao mesmo tempo tristeza ou ressentimento por ele possuir essas coisas.
Olha que poderoso, irmão. Então, se eu tenho algo que eu acho que é meu e eu tenho medo de perder, isso aí pode me levar, através da obra da carne, aos ciúmes. E se eu não tenho algo e eu acho que eu deveria ter, e eu olho no abençoado que tem, e eu desejo de uma forma errada, não que a gente não possa querer ter o irmão como exemplo, ter modelo, aprender com os irmãos, isso tudo é natural e faz parte do crescimento. Nós precisamos, uns dos outros, irmãos, uns dos outros. Mas nós precisamos compreender que o que o Senhor tem feito por nós, quem nós somos no Senhor, e qual é a nossa estação, qual é a estação do irmão, nós precisamos compreender isso, para nós não sermos cometidos da inveja, irmãos. Para nós não estar triste de não possuir aquilo, e triste de tal irmão do lado possuir aquilo. Já está mais para frente, mas eu já quero falar que já está na minha memória aqui fresca. Irmãos, até fácil, a Bíblia vai nos ensinar que nós devemos nos alegrar uns com os outros, e chorar com uns com os outros. Chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Chorar, irmãos, até é fácil, irmãos. Agora, eu tenho aprendido na minha caminhada, chorar é até fácil, pela luta do irmão, pela perca do irmão, pela dor do irmão. Mas se alegrar com os irmãos é algo que, por exemplo, assim, é o crente de verdade, é o crente, meu. Porque como é difícil se alegrar com os irmãos. Nós estamos vivendo numa época onde tem pessoas que nem compartilham as suas vitórias, as suas alegrias, com medo porque vai causar inveja na vida do outro irmão. Quando, na verdade, nós somos um corpo, amém, irmão? Então a alegria do irmão, a vitória do irmão, ela tem que me beneficiar. Ela tem que fazer parte da minha vida, ela tem que fazer parte do corpo de Cristo. Nós precisamos aprender a nos alegrar uns com os outros. E se for, mas pastor, é difícil, porque é um sentimento dentro de mim. Temos que aprender, temos que se arrepender, temos que pedir para que o Espírito Santo venha nos transformar, em nome de Jesus. Irmos na casa do irmão, o emprego do irmão, às vezes até a esposa, o marido. Irmãos, nós precisamos compreender e nos alegrar uns com os outros. Mas em Cristo, irmãos, nós precisamos nos alegrar. Só que eu queria trabalhar um pouquinho o sentido dessas palavras, que muitas das vezes a gente confunde. Porque o termo ciúmes, utilizado nessa circunstância de possessão doentia, ela nos leva à ruína e perturba os relacionamentos. Ela faz a gente até mesmo perder o valor em pessoas e acrescentar o valor nas coisas, e ela não consegue trazer essa realidade, essa relação mútua para nós. Porém, o sentido da palavra, só para vocês entenderem, às vezes o zelo, que às vezes nós chamamos também de ciúmes, que até a própria palavra de Deus vai trazer essa realidade, e quando vai falar do povo de Israel, a palavra de Deus vai falar que Deus tem ciúmes do seu povo. Isso está em Tiago 4:5. Só que, trazendo o entendimento da palavra, não nesse sentido doentio de posse, mas no sentido de zelo. Todos nós temos esse eu vou falar ciúmes, mas essa circunstância de zelo, de cuidado, claro, irmão, precisa ter. Mas há uma linha fina ali entre o zelo e entre essa possessão, né? Essa situação maligna. Porém, dá para a gente trazer isso na relação aos ciúmes, mas em relação à inveja, não tem negociação, irmão. É pecado, é maligno e, como nós lemos aqui, é obra da carne. É um traço de uma pessoa sem Deus. Romanos 1:29. Irmãos, Romanos, a partir do versículo 16, se eu não estiver enganando, traz a característica do homem caído, irmãos. Nós precisamos entender o evangelho da graça pela desgraça. Então, quando você achar bonzão, lê Romanos 1, a partir do versículo, aí você vai ver o que você não é sem a graça de Deus. E lá tem uma série de coisas, mas pesado, irmãos, pesado, do que o homem se tornou por causa do pecado. E dentro de tudo essas coisas pesadas, Romanos 1:29 vai falar desses homens, nós sem Cristo, estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, são difamadores. E a inveja está dentro desse pacote, irmãos, de obra da carne. Daquilo que o pecado, aquela mordidinha naquele fruto, trouxe à realidade humana. E hoje nós precisamos lutar contra essa realidade para a glória do nosso Deus, irmãos. Em nome de Jesus. Então, a inveja, ela pode sim se manifestar no corpo de Cristo. Quando nós invejamos, nós desejamos, nós não se alegramos
uns com os outros, até mesmo, irmão, nos dons e talentos. Independente, não há posição melhor, sei que às vezes é até mais bonito, mas é mais responsabilidade, está com o microfone, está tocando. E eu não estou falando aqui que você não precisa e não busca isso, mas você precisa entender, irmãos, o processo de Deus na sua vida e aonde o Senhor quer levar você, irmãos. Eu vou contar o meu testemunho para não contar de ninguém. Quando eu entrei na igreja, eu me afundei na música, irmãos. Não sei se os irmãos sabem, mas eu faço um pouquinho de barulho na bateria. Eu estudei uns 3, 4 anos, acho que não é mais, um dos professores top da cidade. Eu estava na época do tiro de guerra, e aí eu fui dispensado da empresa, Xandão, fui dispensado da empresa, aí eu falei assim, eu estava recebendo seguro-desemprego, eu falei, eu não vou trabalhar não, agora eu vou dedicar na música. Minha mãe e meu pai falaram, meu Deus, fui num negócio que vende ovo, comprei um monte de caixa de ovo, assim, falei, não, porque agora, joguei minha cama fora, porque não cabia a bateria, deixei só o colchão lá, montei a bateria, comecei a dar aula, e tal, e falei, não, agora você é músico. E aí chegava de manhã, de tarde, tocava, e pegava música, e vídeo, e tal, só que, irmãos, um detalhe, que hoje eu entendo um pouco mais maduro, eu fazia tudo isso. Eu cheguei a tocar até que legal, nunca fui profissional, nunca fui bom, mas cheguei a tocar até que legal. Só que eu via que pessoas que estavam do meu lado se desenvolviam muito mais rápido. Com o mesmo tempo eu de aula e às vezes até menos, cara, moía muito mais do que eu na bateria. E eu esforçava cada vez mais, falava, não, eu preciso esforçar mais. Só que parecia, né? E eu lembro na época, o Lucas vai conhecer, eu fazia aula de bateria e o tiozinho, guitarrista hoje do Fernandinho, estava começando a fazer aula na mesma escola onde que nós fazíamos, nós nos encontrava lá e tudo mais. E hoje o cara, ele é músico do Fernandinho, né, o tiozinho, aqui de Piracicaba. E eu fico, mas nossa, se eu tivesse seguido da mesma forma, talvez, estaria músico de algum cantor, de alguma banda, alguma coisa desse tipo. Dentro de muitas outras coisas, outras experiências, só que não ia, irmão. Sabe, eu fazia, tocava na igreja, mas, sabe, não conseguia dar aquele avanço. E aí, chegou uma época, eu falei, vou tentar guitarra. Inclusive, fiz aula com o próprio tiozinho. Só que hoje eu compreendo que talvez, se eu tivesse, isso é minha percepção, tá? Se eu tivesse talvez tão afundado, não poderia fazer as duas coisas, poderia fazer um monte de coisa, mas quando assumimos a família Nazareno, o Senhor deu essa direção para nós, primeira coisa que eu fiz, eu falei, não dá para fazer parte do Ministério do Louvor. O pessoal fica até bravo comigo, fala, pastor, porque poderia ajudar um pouco mais e tal, mas eu nunca toquei na família Nazareno, nunca participei do louvor, porque eu falei, a responsabilidade que a gente tem em todas as demais artes, não tinha como. E hoje eu entendo que era necessário, só que lá atrás, muitas vezes eu reclamei com Deus, briguei com Deus, por causa do departamento do ministério. Pastor, mas você tocou bateria há 10 anos, foi em vão? Não foi em vão, irmãos, nada foi em vão. Mas, às vezes o Senhor vai nos direcionando em algumas coisas, nós precisamos estar atentos com aquilo que Ele está nos levando e fazendo. Mas por que eu estou falando isso em relação a esse termo? Porque muitas das vezes, se nós não tomarmos cuidado, essa circunstância nos leva a ter inveja, irmãos, uns dos outros. E uma das coisas que, em nome de Jesus, nós vamos repreender e vamos lutar nesse lugar, é sobre essa circunstância. A inveja leva a competitividade. A inveja leva maior e menor. Não tem isso no reino, irmãos. E agora eu vou falar algo que a gente fala, às vezes, para o pessoal que participa dos departamentos, e às vezes soa como chato, eu sei que soa. E peço perdão para vocês, por um lado, por outro lado não. Mas, irmãos, o que precisar fazer, nós faz. Nós não dependemos de ninguém, irmãos. Até mesmo da música que vocês viram, soa já vaidade, soa, mas não é, irmãos. Isso aí é maravilhoso, por quê? Porque não temos dependência de músico, não temos dependência de pregador, de líder. Ah, pastor, mas não é do meu jeito, vai embora. Irmão, Deus abençoe, a porta está aberta, quando você quiser voltar, volte. Mas é dessa forma. Então, irmãos, com todo o respeito que eu falei, o Fê toca violão, ministra, eu toco bateria. Nós ficamos 2 anos na primeira igreja que a gente está fazendo isso aí com o louvor. Mas nós não queremos, nós não falamos isso para ofender os irmãos. Nós falamos isso pelo sentido de, nós não temos, porém, todo dom e talento dos irmãos nós queremos florescer. Não vai parar só entre eu e o pastor Fê, o pastor Lei da igreja. Não vai parar só em 4 casais da diaconia. Nós vamos crescer para a glória do nosso Deus. Os irmãos que estão somando com nós na coordenação agora, são irmãos que demonstraram interesse e zelo pela obra, por isso que estão onde estão. Alguns irmãos estão com a gente 5 anos, e alguns irmãos estão conosco 1 ano, e às vezes esse irmão que está 1 ano tem mais tempo comigo do que o irmão que está com 5. Por quê? Porque estou na casa dele, está na minha casa, estamos no culto das casas, estamos na oração, tudo se encontra junto, e a gente consegue desenvolver algo mútuo.
Não tem como desenvolver algo mútuo se a gente não andar junto. Por isso que eu falei para os irmãos sexta-feira, irmãos, não dá para ser membro só de domingo. Aí sabe o que eu falei? Daí os irmãos vão mandar, pastor, a igreja precisa crescer. Eu falei, irmão, se for para só ser de domingo, não se membre. Pastor, tem uma dificuldade com o trabalho, com escola, não tem problema nenhum. Tem um casal que está vindo com nós aqui, ele não pode vir de domingo, eles trabalham. E aí eu fiz de tudo para os irmãos não ficar com a gente. Falei, não dá para ser igreja assim, irmãos. Não tem. Ele falou, pastor, com lágrimas nos olhos, a gente quer ficar aqui. Eu falei, viu, vá procurar uma outra igreja, vá procurar outro que você consiga crescer. Você tem que crescer nessa pequena para se relacionar com seu filho, para ter. Pastor, às quartas nós podemos, os dias que for de manhã a gente pode. A gente ouve todas as mensagens. Manda para nós, a gente vai ouvir todas as mensagens. A gente se compromete, pastor. Se vocês quiserem ir na minha casa, eu vou na casa de vocês para ouvir a palavra. Mas eu quero ficar aqui. Eu falei, queridos, vem aqui então, vamos caminhar juntos. Porém, se chegar um momento que vocês verem que tem dificuldade, vocês vão para outra igreja, não tem problema. Ele falou, pastor, nós não quer, você não está entendendo. Aí eu falei, mas não é por causa disso, a gente ama os irmãos, mas a gente quer que os irmãos vivam aquilo que nós estamos vivendo, a realidade que nós estamos vivendo. E aí eles se comprometeram. No final, irmãos, aí eu chorei. Já eu sou fácil de chorar, né? No final, o rapaz me deu um abraço e falou assim, obrigado por deixar eu fazer parte, pastor. Como eu vou deixar, cara? Mas eu falei, eu estou se preocupando com você, irmão. Não é sobre deixar ou não deixar. Quem sou eu? Aqui é do Senhor, é público. Mas o Senhor tem tanto tratado nós nessa parte de membros, irmãos. Porque se o meu braço não andar junto com o restante do corpo, irmão, vai dar ruim, irmãos. Não é sobre isso. Mas nós precisamos compreender, irmão, a realidade e a seriedade do que é fazer parte do corpo do Cristo, irmãos. Por isso que nós temos que mandar a inveja para longe, para a glória do nosso Deus, que vai embora de nós toda inveja, toda maldade, em nome de Jesus. O cristão que tem inveja de outro irmão, ele é descontente, ele é ingrato para com Deus, ele é insatisfeito. Eu não vou abrir por causa do tempo, mas em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo vai trazer a figuração do corpo. E aí ele vai falar do pé. Mas se eu não sou mão, então eu não sou do corpo. Ele fala assim, não pode falar isso. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua habilidade. Todos estão ligados no mesmo objetivo. Aí se a gente olhar para a parte humana das coisas assim, do físico, o pé fica sempre escondidinho. Sempre no sapato, no tênis, na meia. A mão não, ela já aparece em tudo. Ela já se aparece diante da... Mas o Senhor vai falar, tem o mesmo valor. O pastor Fê falou na semana passada, os membros que mais são importantes são os órgãos, aqueles que não é visto e são feios, irmãos. Então, nós precisamos compreender essa realidade, irmãos. Todos têm igual valor. Irmãos, para nós estar aqui, vou falar com todo o meu coração e todo o meu temor, para estarmos aqui nesse ambiente gostoso, irmãos. Teve uns irmãos que vieram aqui 8 horas da manhã limpar esse lugar, irmãos. Então, primeiro, ele é descontente e ele é ingrato com Deus, porque Deus é que está dando o dom, o talento, Deus é que está desenvolvendo. Se você tem inveja, quer dizer que você não está contente com aquilo que Deus deu para você. O cristão que ele inveja, ele também é culpado dos pecados de orgulho e de vaidade. 3, o cristão que tem inveja, olha para o irmão como alguém que quer competição. 4, o cristão invejoso abre uma brecha na sua vida para ser usado por Satanás, irmão. Misericórdia. 5, o cristão invejoso está em processo de autodestruição e pode destruir aos outros. Nós precisamos trabalhar, irmão, o orgulho e a falsa humildade. Ambos são pecados diante de Deus. O orgulho, a prepotência, achar que porque tem um dom, porque tem um talento, porque faz, porque está repreendido em nome de Jesus. E a falsa humildade também. Eu sou humilde, eu não ligo de parecer e não sei o quê. Mas muitas falsas humildades, irmão. Essa humildade falsa, muitas das vezes é porque deseja o lugar, ou às vezes está até murmurando e falando, né, para outros irmãos e criando contenda e circunstâncias, por não estar contente com aquilo que o Senhor tem dado, aquilo que tem feito através da sua vida. Não devemos ter em si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Romanos 12, 3 vai falar. Então nós devemos estar contentes com todas as coisas. A inveja é um pecado silencioso, capaz de se esconder totalmente dos olhos da maior parte dos observadores. Mas um veneno não precisa soltar grito para ser mortífero. Amém, irmãos? Um veneno ele não precisa soltar grito para ser mortífero. Então, é um pecado silencioso a inveja. A falsa humildade, ela vem regada de cheio de inveja.
E é um veneno que o Senhor Jesus quer afastar totalmente do seu corpo. Nos cristãos da galáxia, esse termo que nós lemos, foram os primeiros cristãos a receber esse mandamento. E se aplica principalmente aos que ressentiam porque outros possuíam mais autoridades e eram menos reconhecidos e exerciam mais influência na igreja. Esse verbo, essa ordenança, não foi dada para fora, para os irmãos, foi dada para a igreja. Primeira vez que foi mencionado para não ter inveja, foi para os irmãos. Por quê? Porque estava tendo inveja de cargo, de posição, de lugar, entre a igreja primitiva, irmãos. Imagine agora, 2000 anos agora, não tem isso, né, irmão? Não é só orar para não chegar, porque não tem. A inveja causa divisão e não permite crescermos espiritualmente. O apóstolo Pedro vai falar, eu desejei, acho que é Pedro, é Paulo agora, acho que é Pedro, desejei da comida sólida para vocês, mas não pude, teve que voltar para dar leite. Por quê? Porque tendo entre vocês invejas, ciúmes, competição, vocês não são carnais? Vocês não são crianças? Eu queria desejar dar alimento mais sólido, mas por inveja, irmãos, vocês estão bebês. A inveja é demoníaca. Tiago vai falar isso. Jesus foi entregue à morte por inveja dos religiosos. Lembra disso? Marcos 15, 9 e 11 vai falar isso. Quando vai falar sobre Pôncio Pilatos, fala assim, porque Jesus foi entregue porque os líderes religiosos estavam com inveja de Jesus. Por isso que Pôncio Pilatos queria libertar Jesus, porque ele sabia que era inveja dos líderes. Olha, o iníquo, o romano, sabia que a própria religião estava por inveja entregando Jesus. E ele tentou fazer de tudo quanto é jeito. Abre um parênteses aqui. Sabe quando a gente vê Jesus do Mel Gibson, lá tudo sanguentado, que tomou um pau lá e vem, na hora que aparece diante do povo? Você já parou para pensar nisso? Você já teve esse entendimento? É pior que aquilo, irmãos. Se a gente analisar como que Jesus apanhou e como que foi foi pior que aquilo. Jesus só faltou morrer, faltou só um pouquinho. O que Pôncio Pilatos falou? Chamou os capangas e falou assim, ó, arrepia. O máximo, a sentença máxima só não deixa ele morrer. Mas o máximo, sabe qual que era a ideia de Pilatos? Era apresentar diante do povo e o povo ter misericórdia ao olhar Jesus. Porque ele não queria condenar Jesus. Ele falou assim, ó, vamos dar um pau, vamos deixar ele do jeito como nós cantamos, desfigurado, sem beleza nenhuma. E vamos apresentar para o povo. A hora que o povo vê ele dessa forma, o povo não vai querer crucificar ele. E aí ele chega daquele jeito. Nossa, lembro até agora da cena Paixão de Cristo. Eis aí o rei dos judeus. O que você quer que faça com ele? Crucifica-o. Sabe o que a inveja faz com a gente? Faz a gente entregar o corpo do Cristo, irmão. O corpo físico e o corpo místico de Cristo. Olha para o irmão que está do seu lado. Olha para a direita. Seu irmão. A inveja, ela nos domina a ponto de nós entregarmos o nosso irmão, entregarmos a nossa família. O pecado da inveja precisa ser liberto de nós. Longe de invejar aquele irmão que tem boas qualidades, capacidades, o cristão deve agradecer a Deus por ter dado a ele um companheiro tão bem preparado e capaz. Quando um membro é honrado, todos se alegram com ele. 1 Coríntios 12, 26. Formamos um corpo, um só corpo, do qual todos somos igualmente membros. Isso significa que todas as coisas são de vocês, seja de Paulo, de Apolo, de Cefas, a palavra de Deus vai falar, seja o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. 1 Coríntios 3, 21. Tudo é para a glória de Deus. Dentro de um ambiente de amor e unidade, os talentos e dons de cada irmão estão a serviço de todos. Tudo aquilo que você tem, irmão, é para derramar na vida do outro irmão. A inveja, ela tem um lugar sutil. Como nós falamos, até choramos com os que choram, mas nós precisamos nos alegrar com os que se alegram. Sempre temos que olhar para Cristo. Filipenses vai dizer que ele, sendo Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus. Mas o que ele fez? Se humilhou, irmãos. Se tornando escravo, irmãos. Se tornou um homem. O Deus que se torna homem. No entanto, Timóteo 6,6, 1 Timóteo 6,6 vai falar. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Quer ser rico, irmão? Tenha uma vida de devoção acompanhada de contentamento com aquilo que você tem. É a maior riqueza do cristão, irmão. Isso não quer dizer que nós precisamos estagnar. Podemos buscar coisas maiores, coisas melhores, podemos buscar crescer, mas estar sempre contente com todas e qualquer situações. Porque como a palavra diz, Deus tem cuidado de nós, irmãos. Deus tem cuidado de nós.
Precisamos tomar cuidado para que a inveja não nos leve à morte, não nos leve à entrega dos irmãos. Isso que nós estamos falando dentro da igreja. Porque fora da igreja, Provérbios 24, depois você lê, sua casa vai falar, né, poderosamente sobre não invejar os maus, não invejar, né, aqueles que se dão bem sendo maus. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, eu quero ficar aqui entre nós. Segundo verbo, nós estamos caminhando para finalizar. Não julguem uns aos outros. Se por um lado nós não podemos sentir inveja, por outro lado nós também não devemos julgar. Romanos 14, 13 vai falar assim, ó: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Nesse sentido, julgar uns aos outros significa julgarmos por certo a nossa ideia sobre determinada prática duvidosa ou questão doutrinária. Ao assim fazer, criticamos e condenamos a qualquer outro irmão que não esteja compactuando e concordando com a nossa ideia. O que quer dizer esse julgar uns aos outros, irmãos? Não julgar uns aos outros. E aí nós vamos ver, e existe também aquele falso entendimento, que daí o irmão vai trazer esse mandamento de não julgar, e aí ele fala assim, ó, nós não podemos julgar um outro. Aí você vai falar com o irmão, vai repreender, vai falar, não, só Deus pode me julgar. Quem já ouviu isso? Mentira do diabo, nesse sentido. O julgamento que está falando aqui é que nós não somos o juiz, nós não vamos dar a sentença final. Então, muitas das coisas que a Bíblia, ela não nos orienta, ela não nos condena, nós não devemos ser juiz diante das pessoas. Aquilo que não é doutrinário, não é algo vital, não é algo que é ensinado na palavra do Senhor como mandamento, como ordenança, nós precisamos ter paz com todos os irmãos e respeitar opiniões. Nós vemos fundamentos teológicos que não são, pensamentos teológicos que não são fundamentos, e nós comunicamos e nós relacionamos, não tem problema nenhum. Predestinação, não predestinação, se a gente vai ficar no arrebatamento, se não vai ficar no arrebatamento, se é de Calvino, se é de Armínio, tem algumas coisas que, irmãos, não tem problema quanto a isso daí, mas aquilo que é base, irmãos. Nós precisamos compreender aquilo que é base, para nós podermos edificar uns aos outros. Nós vamos aprender mais para frente que nós precisamos edificar uns aos outros. Então, nós precisamos tomar cuidado para nós não julgarmos uns aos outros. E essa parte de julgamento, ela entra no sentido de que eu colocar um julgo, um peso no meu irmão, que na verdade a Bíblia não coloca. Então na família Nazarena, eu já quero abrir um parênteses aqui. Irmãos, a Bíblia ela vai nos ensinar, como nós falamos no grupo de homens, a ser homem de verdade. Vai ensinar as posições do homem, a posição da mulher, vai ensinar o relacionamento, como nós devemos tratar os mais velhos, as crianças, como nós devemos viver como igreja, mas não tem um manual de muitas coisas. Por exemplo, ela fala que nós temos que respeitar as crianças, que nós temos que cuidar das crianças, mas não fala como nós temos que educar as crianças. Cada um vai seguir o seu padrão, nós podemos aconselhar, nós podemos conversar por experiência, nós podemos compartilhar. Mas, irmão, não podemos ter uma regra para os irmãos, todas as crianças têm que ser educadas nesse sentido. Deixa eu pensar quantos modelos tem de ensinamento, cada um vai ter. E às vezes é tão assim porque na nossa maturidade, conforme nós vamos crescendo, nós vamos vendo que não deu errado, nós vamos pegando experiência. Por exemplo, o encontro das mamães lá que estavam as mamães conversando lá, elas não vão passar uma regra como que deve ser feito, como se deve lidar com a sua criança. Se deve pôr roupa assim, assado, se deve ficar para cima, para baixo, se vai comer isso, não vai comer aquilo. Só que nós precisamos entender, nós sempre vamos olhar para a palavra do Senhor e falar que nós devemos amar, cuidar, pegar na mão da criança, ensinar o Evangelho. Mas algumas coisas não tem o que nós fazer. Relacionamento, casamento, vida financeira, nós não conseguimos. Nós orientamos, nós podemos compartilhar algumas experiências, mas nós não temos esse poder. Nós não devemos colocar peso na vida dos irmãos. Porém, há um julgamento que a Bíblia fala, que é o julgamento da disciplina. Nós precisamos compreender que na disciplina, nós, entre aspas, porque eu falo que é o termo da palavra, né? Mas nós entramos em julgamento. O líder, a pessoa que está acima, ela pode... mas não julgo, só Deus me julga. Não, não, não. A igreja, ela tem poder de disciplina diante dos irmãos. Vamos para a Bíblia? Amém? Mateus 18, por favor, Jack. 18, 15. Olha como que a palavra de Deus vai falar. Se o seu irmão pecar contra você, vá repreendo. Mas está me julgando. Se o seu irmão pecar contra você, para a igreja, vá e repreenda em particular. Se ele ouvir, ganhou o irmão. Aleluia, glória a Deus. Continua, vamos até o 20.
Mas se ele não ouvir, leve ainda com você duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. 17. E se ele recusar ouvir essa pessoa, exponha o assunto à igreja. E se ele também recusar ouvir também a igreja, considere como gentil publicano, ou seja, você não é membro da igreja. Em verdade lhe digo que tudo o que ligar na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligar na terra terá sido desligado no céu. 19. Em verdade também lhe digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que virem a pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está no céu. 20. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Quem já ouviu esses versículos isolados? Porque onde 2 ou 3 está no meu nome, eu estou ali. Está falando sobre disciplina. Quando a igreja ela estiver reunida para disciplinar, e tiver 2 para falar em nome do Senhor, o Senhor está no meio. Então quando a igreja disciplina o irmão, o Senhor está com a igreja. Quem nunca viu? O que está ligado na terra está ligado no céu. Está falando de disciplina, irmão. Que quando está ligado entre a liderança da igreja sobre determinado assunto diante do irmão, a igreja, irmão, não é o líder, não é o pastor, mas é a igreja. Então como que funciona a disciplina? Nata errou? Nata, você errou, meu. Não sei o que, não tô nem aí e tal. Dorfo, vamos lá comigo. Lucas, vamos lá conversar com o Nata. Nata, você errou, meu. Vamos conversar. O Lucas tenta. Não estou nem aí, então não sei o que. Igreja, o Nata errou. Amém? Não sei o que. Não faz parte da igreja. Tem igrejas que não dá Santa Ceia por irmão. Vai passar a Santa Ceia e falar assim, você não pega. E aí você fala, nossa, que igreja rígida, que não sei o que, não é bíblico, irmãos. Nós não vamos fazer isso, mas tipo assim, o entendimento é para isso, irmão. Porque a ceia, ela faz parte de quem está em comunhão com a igreja. Então a igreja, ela tem poder de julgar, sim. Quando vai falar do cisco do irmão, queria abrir aqui, mas não dá tempo, vai falar assim, quem é aquele que você vai, Mateus 7, que vai falar, você julga o irmão, né? Você vai olhar o cisco do olho do irmão, sendo que tem uma trave no seu, quem lembra? Daí o que ele fala? Primeiro, veja a trave que está no seu, remova a trave que está no seu, depois, o que ela fala? Vá e fala do cisco do irmão. Não fala para você não ir. Fala, primeiro você se posiciona num lugar, primeiro você vive isso que está falando, e aí você vai corrigir seu irmão. Por quê? Porque em amor você precisa corrigir o irmão. E dentro desse entendimento, o julgamento com disciplina é válido. Então a igreja, ela tem esse poder da disciplina. Começa com 1, começa com 2, 3, e depois é exposto para a igreja. E nós vamos chegar lá, irmãos, em nome de Jesus. Então vamos lá, vamos recapitular aqui. Primeiro, é a gente não ter, quem lembra? Qual que é o primeiro mandamento negativo? Não ter inveja uns dos outros. Amém? Então eu não tenho inveja. Segundo, eu não devo julgar, eu não devo colocar um peso em cima do irmão, a qual nem a Bíblia coloca o peso diante do irmão. Por amor ao irmão, eu preciso. E quando vai disciplinar, nós falamos assim, tudo sempre vai ser no amor. E o terceiro aqui, não se queixe uns aos outros. Tiago 5,9. Irmãos, não se queixe uns dos outros, para que você não seja julgados. Próximo, por favor. Tudo verbo imperativo. Significa a mesma coisa que murmurar, irmãos. O próximo mandamento não é recíproco negativo, é não devorais uns aos outros. Até é engraçado, né? Depois a gente vai aprender sobre isso nas próximas semanas. Mas aqui vai falar sobre não queixar, não murmurar. Queixar ou murmurar de um irmão é o mesmo que expressar, geralmente em conversa reservada, às escondidas da pessoa criticada, descontentamento, impaciência ou desagrado para com ela. Olha aqui, Teu Watson ele vai falar, nossa murmuração é a música do diabo. Trata-se do pecado que Deus não pode suportar. Nossa murmuração é a música do diabo. Trata-se do pecado que Deus não pode suportar. Deus não pode mesmo? Números 11:1, por favor. Olha a palavra de Deus. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, as queixas, a murmuração, sua ira se acendeu e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Começaram a murmurar, fogo neles. Quem lembra do deserto? Mas o Senhor tirou de lá para passar fome aqui, mas lá tem a cebola, lá tem isso, lá tem aquilo. Pum. Se não fosse a misericórdia de Deus, meu, e através da vida de Moisés,
tudo o povo já tinha sido morto no deserto. Mas pela graça de Deus, Moisés ele perseverou um povo para entrar na terra prometida. Mas a murmuração, ela é a música do diabo. Trata-se do pecado que Deus não pode suportar. Trazendo bem na prática aqui para nós, irmãos, para nós orarmos. Murmuração é quando nós, esses cochichos, esses falatórios, longe do irmão, sabe, essas reclamações. Tem uma coisa com a Lê. Aí, em vez de eu me acertar com a Lê, aí eu vou falar com o Dorfo, então, mas você viu a Lê? Tá, nossa, mano, mas... Aí eu vou lá com o Dani. E aí nós vamos, sabe, inflamando. Sabe, irmão, nós estamos criando um hábito aqui. Por isso que se for falar de alguma pessoa, sustenta para poder segurar o rojão até o final. Lógico que tudo a exceção, toda a conversa, eu não quero falar porque eu não quero magoar a pessoa, pastor, como nós faz, uma conversa, tudo isso. Mas quando, sabe, começa murmurinho, você vai falar para a pessoa? Não, então para. Posso chamar? É com o Nato, vem aqui, Nato. Fala então, Nato. Irmão, nós precisamos fazer isso em nome de Jesus. E isso está na nossa carne, isso está em mim, irmão. Pastor, eu murmuro. Eu preciso de arrependimento dia após dia. Nós precisamos acabar com a murmuração. Sabe o que estava acontecendo com a igreja primitiva? Começou a murmuração entre as viúvas helenistas e as viúvas judeias. Por causa da entrega de alimento, elas começaram a murmurar. E aquilo começou a inflamar a igreja. E aí o Senhor precisou colocar os diáconos para quê? Cessar a murmuração. Qual que é o primeiro papel do diácono na igreja? Abrir porta, limpar o chão, fazer o seu... A primeira obrigação de um diácono, cessar a murmuração. Rodinha, conversa. Lembra na época das células? Nós não temos células, temos encontro nas casas. Mas pode ocorrer, irmãos. Hoje eu e o pastor tá cada um, mas em nome de Jesus, em breve nós vamos ter 10 grupos nas casas, se Deus permitir. E nós não vamos estar lá supervisionando, não é esse o objetivo nosso. Mas diaconia, liderança, pessoal que está mais tempo com nós, cessa a murmuração. Por quê? Por bem do corpo do Cristo. Pastor, mas vai ficar chato. Nós precisamos levar a palavra de Deus, a vida da igreja, a sério, irmãos. Vai ter. Mas quando tem, a gente corrige. Se corrigiu com uma pessoa, amém. Se não com duas, senão põe para a igreja, senão não tem o que fazer, irmão. Nós precisamos levar a sério o evangelho. Nós precisamos compreender que a murmuração, ela é a música de Satanás. Olha que coisa, a música do diabo, irmãos. Tem muitas e muitas versículos e muitas coisas que nós podíamos falar para isso, mas acho que isso aqui vocês entendem, irmãos. Em outras oportunidades nós vamos falando cada vez mais para o nosso crescimento. Mas, irmãos, começar por mim. Nós precisamos nos arrepender. Começar por mim. Pedir para que o Senhor, como o salmista diz, Senhor, Tu me sondas, Senhor. Tu me conheces. Tu sabes o meu deitar, o meu levantar. O Senhor sabe todas as circunstâncias da minha vida. O Senhor sabe, Senhor, que a todo momento eu vejo uma situação e eu sou inclinado para a inveja. Há circunstâncias que eu sou inclinado a julgar, e ao julgar a pessoa, eu me coloco num lugar que eu sou melhor. Às vezes até por estar numa igreja bíblica, por estar nos irmãos que pregam a palavra, até dentro da igreja, às vezes eu trago essa soberba no meu coração, e eu quero julgar, eu quero colocar peso. Mas nos livros, Senhor, o pecado da murmuração, da reclamação, Senhor, da fomentação. Às vezes, Senhor, eu tenho que tomar cuidado para mim não lançar, ó Deus, uma palavra que a pessoa mais fraca, mais frágil na fé, porque depois o problema comigo é resolvido, mas o problema é que a pessoa fica para sempre. Quantas vezes aconteceu isso com esposas? Às vezes o esposo machucado, e aí o esposo abre o coração para a esposa e fala todas as suas mazelas, só que ela, como vaso mais frágil, ela recebe de uma forma diferente, e depois a situação com o marido é resolvida, mas a esposa não consegue perdoar, não consegue liberar perdão. Por quê? Porque atingiu ela de uma forma. Nós precisamos tomar cuidado com a murmuração, até mesmo com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos amigos mais íntimos. Mas é meu amigo. Irmãos, a Bíblia vai falar para nós confessar os pecados, os nossos pecados, não o pecado do outro, irmão.
Mas se nós vermos coisas erradas, vamos conversar, vamos tentar entrar num acordo, vamos orar junto, mas nós precisamos mandar embora, em nome de Jesus, toda murmuração deste lugar. Nós vamos orar e não vai ter nunca mais? Não, irmãos, pelo contrário, nós vamos continuar orando, porque nós estamos presos nessa carne. Nós vamos continuar orando e pedindo: Senhor, nos livra da inveja, Senhor, nos livra do julgamento errado, nos livra da murmuração, nos livra de todo o pecado, Senhor, de todas as obras da carne, Senhor, que a todo momento está inclinada, está propícia, Senhor, a sair de mim, Jesus. A minha oração, Jesus, nessa noite, nos perdoa. Eu quero orar, irmãos. E se você, de alguma forma, precisa também orar, vamos orar junto, irmãos. Vamos olhar para dentro de nós, irmãos, em nome de Jesus. Somos o corpo do Cristo, irmãos. E no corpo do Cristo houve chagas, irmãos. E muitas dessas chagas são os nossos pecados, são as nossas murmurações, são as nossas invejas, são as nossas soberbas, são aqui os nossos falsos julgamentos, nossos julgamentos errados. Senhor, perdoa-nos, ó Deus. Perdoa por aquilo que nós estamos fazendo do corpo do Cristo. Perdoa-nos, Jesus. Perdoa, Jesus. Olha dentro de nós. Olha na nossa mente, olha no nosso coração. Nós queremos nos arrepender. Como aqueles homens da igreja primitiva, nós estamos: Senhor, o que nós devemos fazer? E a resposta pelo Espírito, através de Pedro, vem: se arrependam, se entregue ao Evangelho, à vida. Comece a orar, irmão, onde somente você sabe, sua mente, no seu coração, no seu dia a dia. Faça uma análise dos ministérios, departamentos, daquelas pessoas relacionadas ao trabalho, encargos, posições, os dons e talentos, a vida dos irmãos. Senhor, em nome de Jesus, nos leva ao arrependimento, em nome de Jesus.